O Fundo Cirela Crédito está fazendo a sua quarta emissão de cotas. Está buscando mais do que dobrar o seu tamanho. Porém, o valor da emissão incomodou algumas pessoas porque está abaixo do valor patrimonial. Quer conhecer melhor sobre o fundo? Quer entender essa emissão? Então vem comigo. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar dele, do Cirela Crédito, o CYCR11. Sim, como o próprio nome já diz, é um fundo ligado ao grupo Cirela. Ele é gerido pela CI Capital, CY Capital, que é uma empresa relativamente nova do grupo Cirela. E um fundo de papéis, um fundo de recebíveis, com um pouquinho de equity e que está muito focado naquilo que a Cirela conhece, que é incorporação. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o fundo, a sua estratégia, as suas particularidades, a sua distribuição de rendimentos. A gente vai falar dessa oferta, o que o fundo quer fazer, valores, cronogramas e vamos conversar sim sobre o valor dessa emissão. Tá? Então, vamos começar como sempre falando com o relatório gerencial. Vamos conversar com o relatório gerencial para a gente poder conhecer um pouquinho mais do fundo. Esse é o último relatório divulgado, que é referente às operações de maio. A gente está gravando isso no começo de julho. O de junho ainda não foi divulgado, porque o mês acabou de acabar. Ele faz toda aqui uma análise macroeconômica de PIB, de inflação, de juros. Faz os comentários aqui sobre o fundo em si. A partir da página 4, começa a falar um pouco mais sobre o fundo em si. Aqui tem o começo do fundo, meados de 2021, então teoricamente ele estaria com 3 anos, mas ele no começo ele estava só na mão de institucionais, ele veio realmente para o varejo um pouquinho depois, está ali mais ou menos com 2 anos que ele está mais no mercado, assim. Já faz parte do IFIX, apesar de como ele é um fundo muito pequenininho, só a gente vê aqui um valor patrimonial de 158 milhões, ele tem um peso também muito pequeno no IFIX, em torno de 0,11%, 0,1% é o que ele pesa no IFIX, então quase não pesa, na verdade. Ele coloca aqui o último dividendo de 0,11 por cota, ou seja, 11 centavos por cota. Na verdade, ele já anunciou, inclusive, a última, a mais recente distribuição, né, que foi de 12 centavos. Ele pagou 3 meses seguidos de 11 centavos e um mês de 12 centavos por cota. Tirando ali no comecinho do fundo, quando ele distribuiu algumas coisas de 12, 14, 17, 15, mas passado ali aqueles primeiros 6 meses, essa está sendo a maior sequência, digamos assim. O fundo veio distribuindo durante muito tempo ali 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, passou para 11, 3 distribuições de 11 e agora uma de 12 centavos, o que é um dividend yield de bem mais de 1%, se a gente considerar o valor da cota hoje. Então, ele coloca aqui até um yield analisado de 14,54, deve ter aumentado um pouquinho, a cota também pode ter variado, mas um fundo que está distribuindo folgadamente mais de 1% ao mês. Aqui ele marca como 15 mil cotistas, ele já está um pouquinho mais, já está na base de 20 mil cotistas. Aqui ele coloca todo o fluxo financeiro. Aqui ele faz um comparativo, qual seria, dependendo do valor pelo qual você comprar a cota, qual é o dividend yield implícito, né? Supondo que o fundo continue com a mesma distribuição. Claro, quanto mais barato você comprar, maior é o seu retorno, mas aqui já está calculado, digamos assim. Aqui ele tem o resultado, aqui cabe uma observação, ele fica usando a base 100 como referência. Então, quando ele bota aqui R$1,10, não é R$1,10, é R$1,10 contra a base 100. Como o fundo é de base 10, na verdade é 11 centavos. Aqui ele já mostra um pouquinho da estratégia dele. Se vocês observarem, ele tem aqui uma barra azul todo mês, né, que representa o ganho com rendimentos dos CRIs.
um pequeno pedacinho de dividendos de FIIs, alguma coisinha de rendimentos de renda fixa e em vários meses tem um pequeno ganho de lucro com venda de ativos e co-incorporação, que a gente vai falar já disso. Então a gente pode ver que tem meses que nem tem nada, ou tem muito pouquinho, tem meses que dá uma cacetada. Isso é próprio de uma operação de desenvolvimento. Aqui ele faz um comparativo com vários indicadores. Aqui está o portfólio dele. Então ele tem esse, como eu sempre gosto de chamar, esse tabelão que todo fundo de recebíveis mostra, a enorme maioria. E a gente vai ver aqui, ele tem o devedor, o código de negociação, então dá para poder clicar aqui e ir na página da securitizadora para poder pegar mais informações, se quiser descer nesse detalhe. Dá para usar o código também para ver outros fundos que também investem naquele CRI, é só jogar no Google ou olhar nos relatórios gerenciais. Tem CRI aqui que é investido junto com o Bari 11, tem CRI que é junto com o CACR 11, o Cartésia. Aqui está o segmento, o tipo, se é de obra, se é pulverizado, giro de estoque. A gente vai explicar isso melhor. Qual é o indexador? Se é IPCA, se é CDI. Qual é a taxa? Então, por exemplo, esse aqui é IPCA mais 10,90 ao ano, IPCA mais 9,75, CDI mais 3,5. Se está em carência, sendo que a grande maioria desses fundos, desses CRIs que estão em carência, estão só em carência de capital. Eles todo mês pagam pelo menos a correção inflacionária. Pode até não pagar juros, pode até não pagar capital, mas pelo menos na maioria dos casos, mesmo na carência, eles estão pagando pelo menos a inflação. Qual é o valor investido, quanto que o fundo investiu naquele CRI, qual é a posição atual, porque o CRI pode ter amortizado alguma coisa, quanto isso representa no patrimônio do fundo, quando que o fundo investiu, qual é o vencimento final, loan to value. Loan to value é a relação entre o saldo devedor e a garantia. Loan to value, empréstimo para valor. Então, um loan to value de 50% quer dizer que o empréstimo é metade do valor da garantia. Ou seja, a garantia é o dobro do empréstimo, do crédito. CRI com loan to value de 33%, quer dizer, então que a garantia é o triplo do saldo devedor. Um loan to value de 75% quer dizer que para cada R$100 de garantia, isso vira R$75 de empréstimo, né? E aqui a duration, que é o prazo médio das parcelas. Ele tem algum investimentozinho em FIIs que a gente vai ver aqui melhor. Ele hoje tem 94,3% em CRIs, um pequeno pedacinho em co-incorporações, menos de 2% nesse relatório, e 4% em fundo imobiliário. Qual é a estratégia básica desse fundo? Ele está dentro da Cirela, certo? Está dentro do conglomerado da Cirela, que é uma empresa que tem décadas, tem 50 anos, de operação de construção, de incorporação, principalmente residencial, sim, alguma coisa de corporativo, de galpão, de laje, sim, mas o foco é o residencial. E é exatamente esse know-how que a C Capital usa para poder decidir em quais CRIs ela vai investir ou não, quais CRIs ela vai estruturar. Porque ela tem todo esse know-how da Cirela sobre o que vale a pena, o que não vale, se aquele empreendimento está sendo vendido no preço certo, se vai ter algum problema de aprovação junto à prefeitura, como é que está o custo de material de obra, quanto que está o custo de mão de obra, se as projeções que o incorporador está botando na mesa fazem sentido ou não. Qual é o tipo de acompanhamento? Se é uma operação, de repente, um pouquinho mais complicada que vai precisar do acompanhamento mais intenso. Se é uma operação mais tranquila que pode ter um acompanhamento mais light. Tudo isso a Cirela tem de conhecimento. E a C Capital, claro, vai beber dessa fonte. Então, por isso, o principal é residencial. Vai ter algum corporativo? Vai. Mas ele vai ser num percentual sempre menor. Por quê? A Cirela tem muito mais experiência no residencial. Então,
a grande maioria das operações são residenciais. Aqui a gente tem o indexador, né? 79% está indexado ao IPCA, com uma taxa, então, aqui de praticamente 10% ao ano. 1,7% ao INCC, 20% ao CDI. CDI com taxa de 3,3%. Do INCC, taxa de mais de 23% ao ano. INCC mais 23%. Que é exatamente essa co-incorporação. O que é a co-incorporação? É o fundo ser realmente sócio num empreendimento. Ele não está ali como um financiador, como um emprestador de recursos. Não. Ele vai ser sócio naquele empreendimento junto com a incorporadora que está fazendo. É a Cyrela? Não. Hoje o fundo ele não tem operações em parceria com a Cyrela. Pelo regulamento ele pode ter até 30%, mas hoje ele não tem. Ele tem parceria com outras incorporadoras, com outras empresas e a ideia é, claro, em certos momentos ter um pouco mais de valor alocado nisso, em certos momentos um pouco menos, mas ter sempre algumas operações de co-incorporação. É uma operação onde ela é mais arriscada, porque, claro, se a operação der errada, você não tem uma garantia para executar, porque, afinal de contas, você é dono, junto com a incorporadora, mas se der certo, a margem de lucro é muito maior. Aqui está a divisão por regiões, né? 85%, 86% na região sudeste, que é onde a Cyrela tem a maior parte das suas operações, né? Sul-sudeste é onde a Cyrela principalmente opera, então é onde a Cyrela tem know-how, é onde a Sea Capital tem know-how, é onde a Sea Capital bota o dinheiro. Aqui coloca como 34%, 35% residencial, 37% pulverizado e 28% comercial, mas esse pulverizado é principalmente operações residenciais. Eles estão carimbando como pulverizado, porque às vezes é um CRI que tem um monte de operação residencial, mas tem ali, de repente, 1 ou 2 contratinhos de uma operação comercial. De um galpão, de um prédio de lajes comerciais ou coisa parecida. Então, ele não pode ser carimbado como pulverizado, mas mesmo o pulverizado aqui, ele é primordialmente residencial. Então, se a gente fizer uma conta grosseira aqui, ele tem 70% alocado em operações residenciais, seja de empreendimentos que estão em construção, empreendimentos que já estão entregues e os mutuários estão só pagando as parcelas, ou até de home equity, que é aquela operação onde a pessoa coloca o seu imóvel como garantia e tira um empréstimo, né? Como as hipotecas que a gente vê nos filmes americanos, né? As mortgages. E 70% do portfólio deles é de originação própria, porque exatamente é o que está na mão deles. Eles têm contato com o mercado, eles não precisam de intermediário. Tem 29% aqui que é comprado no mercado, mas é primordialmente operação própria. Aqui tem então o detalhamento de todos os CRIs, quais são as garantias e tudo mais. E o fundo então anunciou a sua 4ª emissão de cotas. Se a gente olhar aqui no prospecto, a gente tem então já algumas informações dessa emissão. Então, o objetivo é captar 180 milhões de reais, podendo ser aumentado em até 25%, ou seja, mais 45 milhões de reais. Então, é uma operação que pode chegar a 225 milhões de reais, de um fundo que tem hoje um patrimônio de 150 milhões. Então, ele vai, se captar só a base, ele já mais do que dobra. Se ainda capital adicional, não vai chegar a triplicar, mas ele aumenta bem mais do que dobra de tamanho. Na página 17 aqui do prospecto tem a destinação dos recursos. Tem essa tabela, vamos tentar aumentar um pouquinho para ver se a gente consegue ler melhor isso aqui. Acho que assim dá para ler melhor. Aqui ele lista 11 operações, 6 delas de financiamento de obras, 2 de pulverizado, 2 de equity e 1 de crédito corporativo. Então, sim, ele vai aumentar um pouquinho a participação em equity, mas
percentualmente vai continuar sendo uma fatia muito pequena. Por quê? Dos 287 milhões que ele tem aqui nesse pipeline, 20 milhões são equity, então 10%. Então, talvez o fundo chegue ali ao quê? 5, 6% de equity. Pelo menos é isso que está projetado aqui. Então, os CRIs em si, todos ligados ao IPCA, taxa de 10, 10,5%, 11%. Os equities, aí com INCC, mais 25% ao ano. Prazos aqui de 3 a 10 anos. Loan to value, claro, não dá para falar loan to value de equity, mas loan to value aqui, todos, praticamente todos abaixo de 50%, então todos tendo garantias que são no mínimo o dobro do saldo devedor. Uma descrição rápida do tipo de obra que é, o tipo de operação que é. Então, por exemplo, aqui, pulverizado 1. Carteira de imóveis com alienação fiduciária proveniente de contratos de home equity em diversas localizações. Mas o grosso está em São Paulo, Minas, né? Conforme está aqui na tabela. Ele bota aqui um grande disclaimer que é necessário, que, claro, essas operações elas estão em negociação, elas são esperadas, mas não tem nenhum firme, não tem nenhum garantido. Elas podem cair no meio da negociação, vão ser substituídas por outras e não tem ordem de prioridade. Não é que, se o dinheiro entrar, primeiro entra a operação 1, depois a 2, depois a 3, que aquela tabela será seguida em ordem. Não. Vai da discricionalidade do gestor em si. Valor da oferta. Esse é um ponto que está gerando ruído. Porque o valor da oferta vai ser de R$ 9,47 mais 28 centavos de taxas. Então, dá, na verdade, R$ 9,75. Primeiro que, nesse momento, no momento que a gente grava esse vídeo, o fundo está cotado a 9,70. Então, já tem aí uma dificuldadezinha de como é que o fundo vai captar esse dinheiro tendo, né, não estando tão descontado abaixo do valor de mercado. Nesse momento, inclusive, a oferta está levemente acima do valor de mercado. E a outra questão que leva a preocupações é que o valor patrimonial do fundo está acima, tá? 9,69 pelo último relatório gerencial, ou seja, uma oferta que está saindo abaixo do valor patrimonial. Cerca ali, a gente está falando de 20 centavos, 22 centavos por cota, abaixo do valor patrimonial. Isso incomoda muita gente. Tem muita gente que considera que é negativo fazer emissão abaixo do valor patrimonial. Eu sou sempre muito cético em relação ao valor patrimonial, então... mas entendo as pessoas que têm isso como maior incômodo e tá aqui a informação para cada um analisar do jeito que achar melhor. Vai ser dado direito de preferência para os atuais cotistas, sim, com base na posição de segunda-feira, dia 1º. Então, o percentual vai ser de 116,5%. Então, sim, com base nas cotas que você tinha no dia 1º, você vai receber direito de preferência equivalente a 116% disso. Então, você vai ter mais direito de preferência até do que você tem de cotas. Porque, sim, o fundo está mais do que dobrando, então, logo, quem tem posição vai ter o direito de subscrever antes também, mais do que dobrando a sua posição. E a gente tem o cronograma dessa oferta, que é aqui. Então, a data de identificação dos cotistas com direito de preferência, a data base do direito de preferência, foi essa segunda-feira, dia 1º/7. Então, tudo que você comprou ou vendeu no dia 1º/7 também entra, então vale a noite do dia 1º. O início do período, né, de exercício do direito de preferência começa no dia 3, então, quarta-feira. O direito pode ser, inclusive, negociado. Se você, de repente, não tem interesse em exercer seu direito de preferência, você pode negociá-los até o dia 11/7. Então,
uma semaninha, né? Um pouquinho mais de uma semaninha. E quem quiser exercer o direito de preferência tem até o dia 15/7 para exercer junto à sua corretora. E vai ser liquidado no dia 16/7. A partir do dia 17/7, abre divulga o encerramento, quanto que foi apurado, etc. E começa o direito de sobras e montante adicional. Então, se você subscreveu o direito de preferência, você vai receber mais direitos de preferência, chamados direitos de sobras, e você ainda pode exercer um montante adicional, ou seja, ligar para sua corretora e falar: eu quero exercer meus direitos de sobras e mais X mil reais. E a oferta pública em si começa então no dia 1º/8 e encerra no dia 21/8. É uma oferta pública, então você pode, se você de repente não é cotista, não tem direito de preferência, mas quer participar, você pode ver se a sua corretora é uma corretora que está participando dessa oferta. A data de liquidação vai ser no dia 28/8. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia esse fundo? Não conhecia? Estava sabendo dessa emissão? Não estava? Você acha que esse preço faz sentido? Não faz? Coloque seus comentários aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, isso ajuda muito aqui o canal. Se ainda não é inscrito, hora de se inscrever e acompanhar aqui, receber as notificações, ativa o sininho de notificações para ser avisado dos conteúdos. E se você acha que alguém precisa conhecer mais desse fundo, precisa entender melhor essa emissão, por favor, compartilhe esse vídeo com ele. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui mais 2 videozinhos, que eu tenho certeza que você vai gostar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.